Aleluias. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim a Sagrada Escritura: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amém? Só até aqui? Nessa sequência, meus queridos irmãos, eu só quero dar uma rápida recapitulada sobre o que nós vamos falar, sobre o que falamos, para prosseguirmos no nosso falar. Essa série aqui, meus irmãos, sobre o bem, o mal e o bom, é um assunto que dentro da teologia nós chamamos, vou falar várias coisas, não só isso, mas é um estudo que nós falamos sobre angelologia, demonologia, né? Para entender, ou então até mesmo estudos como alguns na teologia chamam de satanologia também, estudo do próprio Satanás, mas assim, demonologia e angelologia fica bem mais a par do que os irmãos estão acostumados a ver dentro das escolas de teologia. E eu falei na semana passada algumas coisas, e eu sempre às vezes falo, irmão, eu gosto de deixar mesmo, eu gosto propositadamente deixar uma pulga atrás da orelha. Quem está acompanhando as mensagens, quem me conhece já de algum tempo, sabe que às vezes eu trago mesmo uns títulos, né? Eu ponho até na internet, uns títulos que Deus me dá, que eu sei que são chamativos, são aparentemente controversos. Por exemplo, eu sei quando Jesus voltará. Aí, peraí, mas ninguém sabe, como é que ele sabe? Tem um título meu lá. Ou então as 4 voltas do Senhor Jesus. Mas peraí, como 4 voltas? Se você vai ter mais uma, como é que está falando de 4? Você tem que ouvir. Ou então, por exemplo, Jesus não está voltando. Está no meu canal, eu preguei, está lá. Jesus não está voltando. Mas como que não está voltando? Está no meu canal, você tem que ouvir para você entender. E é uma forma que Deus me dá para despertar até mesmo a curiosidade, né? Peraí, mas o que é isso? O meu cunhado mesmo falou assim, meu cunhado, irmão da minha esposa. Ele falou, não, essa eu tenho que ouvir. Mas como que Jesus não está voltando? Ah, não, ou a outra lá, né? Eu sei quando Jesus voltará, eu tenho que ouvir essa. Aí a pessoa vai ouvir e falar, né? Mas quem conhece já sabe que Deus me dá essas coisas. Mas quem não conhece, às vezes, eu tenho às vezes esse costume de deixar realmente ainda mais quando é série, que eu sei que eu vou falar na sequência, então às vezes eu deixo aquela, né? Não é possível, né? Nesse texto que nós estamos lendo, é o texto onde nós estamos deparados aqui com a queda do ser humano, a queda da raça humana, a queda do homem. Quando Satanás, na sagacidade da serpente, usa de uma forma ali estratégica, ele é estrategista realmente, e coloca dúvida no coração da mulher, de Eva, de maneira que o que ele estava dizendo para ela, em outras palavras, era o seguinte: Deus tem coisas melhores para você do que esse paraíso aqui, do que esse jardim, ele está escondendo de vocês. Mas se vocês comerem do fruto, vocês vão ver e vão ter o conhecimento e vão ser como Deus, semelhante a Deus. E aquilo aguçou no coração dela. Aquela soberba da carne, a soberba da vida, né? A concupiscência dos olhos. E ela olhou, ela viu que o fruto era agradável, enfim, sentiu. E ela usou dessa estratégia, né? A serpente, ou seja, Satanás, usou dessa estratégia e disse mais, olha, pode comer. Porque se você comer, você não vai morrer. Eu falei até sobre doutrina do demônio, né? Que aquele foi dogmático. Pode comer sem medo. Deus está enganando vocês. Cercou você de tantas coisas aqui, mas ele tem muitas mais coisas que ele não quer dar a vocês. Só que Satanás aqui estava caído. E como ser caído, e Satanás quer dizer inimigo, e diabo quer dizer acusador, então estava aqui um ser inimigo confrontando o ser humano que Deus criara para a sua imagem e semelhança. O que eu deixei na semana passada aqui, até o pastor Cleilson entrou em contato comigo, né, preocupado, como um bom pastor que é, ele perguntou, pastor,
Eu estava ouvindo sua mensagem, ele ouve todas as mensagens que eu prego, comenta todas as mensagens. Aí ele me perguntou, em off, não no canal, em off, sabiamente, o senhor acredita naquele intervalo, aquelas teorias? Porque, olha para cá, irmão Cosme, presta bem atenção. Irmã Rosiane, tem umas teorias que são assim, veja bem, quando Satanás, teoria, tá? Pelo amor de Deus. Quando Satanás caiu lá no céu, vou falar daqui a pouco, ele era um querumbi, ungido, etc. E tal. Vamos falar isso daqui a pouquinho, beleza. Um ser celestial estava lá e ele caiu. Quando ele caiu, teoria, ele foi expulso do céu e foi jogado, isso eu já ouvi muitas vezes, há muitos anos, e foi lançado com 1/3 dos anjos para a terra. Teoria, para a terra. Se você pegar o globo da terra, o globo terrestre, se você olhar cientificamente, ele não está retinho, ele é inclinadinho assim, ó. A terra não gira retinha assim, ela gira inclinadinha, certo? Dizem na teoria que essa inclinação é quando o impacto dos demônios, dos anjos, Satanás vieram e bateram ali e inclinou a terra. No que, como fala o caipira, né? Niki inclinou a terra, o caipira fala assim, né? Niki inclinou a terra, houve terremoto, maremotos, vulcões explodiram, aí matou o ser que tinha aqui, o gigante, não sei o que, o dinossauro, e foi isso. Um outro pastor me disse que tem demônios que são surdos. Lembra daquela mulher lá na sinagoga que o Senhor Jesus expulsou o demônio dela, que era encurvada, outro que era surdo, outro que era não sei o quê? Isso aí eu vi de um outro pastor que é doutor em divindade, ele é formado em doutor de divindade. Esse irmão disse que os demônios, né, o anjo caído, vieram lá dos extremos do céu e vieram caindo para a terra. Nisso eles foram batendo nas estrelas, batendo em asteroides, batendo em planeta e foram arrebentando. Um perdeu o braço, outro ficou surdo. Você já viu isso? Isso eu vi. E nisso eles vieram arrebentando. Quando eles chegaram aqui, chegaram tudo arrebentado. Então, quando eles possuem as pessoas ficam encurvadas, ou não conseguem ouvir, ou não conseguem andar, porque esse demônio aconteceu isso daí. São teorias que são ensinadas. Então, existe essa teoria do intervalo, que diz que antes da criação dos céus e da terra, segundo algumas, eu estou juntando aqui duas teorias, né, que eu ouvi, juntei as duas. Segundo algumas teorias, antes da criação do homem e a criação da terra, houve a queda, depois Deus criou. Vamos para a Bíblia, porque eu quero que essa igreja aqui seja conhecida como uma igreja de Vilena, que é a nossa igreja mãe. Eu quero que ela seja conhecida como ela é conhecida lá, uma igreja que se prega a verdade. O que tem naquela igreja? Bíblia. Como é que é o culto lá? Palavra. Mas o culto de manhã, escola bíblica, palavra. E o culto da terça-feira, palavra. E da quinta, palavra. E os cultos, Bíblia, palavra. As pessoas vão dizer assim, não, vamos lá porque vai ter não vai ter. O que vai ter muito mais, que é a palavra. Correto? Olha só, Gênesis capítulo 1. Volta só uma folhinha aí, ou duas. Gênesis 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. Olha só. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está escrito isso? Hoje estou com a versão igual do Senhor. Hoje estou com a revista atualizada. É isso, revista atualizada. No princípio, criou Deus os, plural, céus e a terra. A Bíblia nos informa, e na sequência vamos ler, 6 dias em que Deus trabalhou na criação e o 7º é o de descanso, correto? Todo mundo conhece, eu não vou entrar nesse contexto. Só que se você olhar, existe também uma forma de pensar o seguinte, que não foram 6 dias literais, de 24 horas, mas que foram 6 grandes eras. Dentre as escolas teológicas, existe uns que pendem para 6 dias literais, ou quanto a 6 eras. A primeira vez que eu ouvi falar sobre 6 eras foi no curso, na escola normal, na quinta, sexta série. E o professor de ciências, ele falava o seguinte, de biologia, acho que foi na quinta série, nem me recordo, muito tempo atrás. Então são 6 eras, né? Na primeira era, que levou não sabe quanto tempo, ele fez esse primeiro aqui. No segundo dia, uma segunda era, tal. Então isso aí os teólogos, uns ficam para um lado, outros pendem para outro. Eu estou tranquilo quanto a isso. Eu acredito, estou falando eu agora, isso aqui não estou impondo como dogma, alguma coisa. Eu acredito piamente que Deus tem poder de criar em dias de 24 horas. Né? Porque foi à tarde e
amanhã do primeiro dia, porque a contagem era do fim do dia para o primeiro dia, do fim da tarde. Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Alguns ficam tranquilos sobre isso. Se são 6 zeros, se são 6 dias. Eu prefiro acreditar 6 dias literais. Correto? Mas não há um consenso. Não, se for 6 dias, for 6 zeros. Mas o que eu quero citar, o que eu quero focar é isso daqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus, plural, e terra. Aí está falando do primeiro céu atmosférico, céu cósmico, e céu onde está o Senhor Deus, os anjos e tudo mais. No intervalo entre 1 para 3, capítulo 1 de Gênesis para 3, houve a queda de Satanás. Por que eu estou dizendo isso, afirmando isso? Por que não foi antes? Se você vê algumas versões, alguns textos, até aí marcados que eu acabei esquecendo, até lá em Jó mesmo, né? Onde você estava quando os anjos cantavam, enquanto eu fundava a terra, etc e tal. Porque ele fez céus e terra, então tem uma sequência, céus e terra. Então não há problema nenhum, que é o tempo da criação, correto? E nesse período, que eu vou falar daqui a pouquinho, o inimigo caiu, né? O Satanás caiu. E eu quero falar justamente sobre a queda de Satanás. Eu falei na semana passada que eu ia falar sobre isso. Porque está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o X da questão que o pastor entrou em contato comigo foi isso. Pastor, a terra é sem forma e vazia e tal. Eu falei, pois é. Eu disse, por Deus ia criar alguma coisa sem forma e vazia? Não. Olha só o que diz em Isaías 45, verso 18. Isaías 45 e o verso 18. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. Isaías 45, 18 diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos. Algumas versões dizem, e não a fez vazia, mas para ser habitada. Na de vocês aí está caos ou está vazia? A sua é a mesma versão que eu. A sua está o quê, Cosme? 45, 18, Isaías. Se a sua for atualizada, vai estar igual a minha. Isaías 45, 18. Então Deus veio fazer uma coisa vazia, era sem forma vazia. Eu vou explicar por que está escrito dessa forma, sem forma vazia. Os céus e a... Sim. O caos. Está igual a minha, então. Habitada. Então tem algumas versões que vai falar bem. A outra versão que eu estava usando semana passada fala bem assim: não a criou para ficar vazia. Então por que está escrito aqui? Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então entra aquela teoria de que a terra estava bonita, arrumada e não sei o quê, e tinha muitos seres. Tem até uma teoria do homem pré-adâmico, não sei se vocês já estudaram sobre isso. Uma série de coisas. Tem muita coisa, se for falar aqui, misericórdia. Aí você vai lá, vem aquela teoria, que ele caiu com os demônios, foi jogar para a terra, veio batendo nas estrelas, nas nuvens, nos planetas, nos que, vai arrebentando tudo. Quando chegou aqui, deu impacto, a terra entortou. Isso aí não são teorias. O que a Bíblia diz é que Deus criou os céus e a terra é sem forma vazia. Nesse momento que está escrito aqui, que Moisés escreveu, que Gênesis, Bereshit, quer dizer no princípio, no começo, o primeiro verbo é bara, né, de criar, Bereshit, no princípio, criou Deus. Sem forma e vazia. Deus vai criar uma coisa sem forma e vazia? Nós temos, já falei isso. Temos que ler toda a Escritura apontando para Cristo. Procure encontrar Cristo em cada palavra, em cada letra, em cada passagem das Escrituras. Esse caos é exemplo do homem aí fora sem Cristo. Está um caos, sem forma e vazio. Ele tem todos os elementos da sua vida, mas está vazio, porque está sem Deus. Ele só possa ter luz, possa ter vida, possa ter habitação a partir do momento que ele tem Cristo em sua vida. Então, sem forma vazia aqui, vou dar 2 exemplos. Por exemplo, vocês lembram aquele dia que eu fiz um bolo de fubá que eu trouxe para cá? Vocês lembram? Estava aqui, irmãos? Só estava aqui? Só não estava, né? Você estava, né, Cosa? Que eu fiz um bolo de fubá cremoso, né? Gostoso. Se você chegar na minha casa e ver aquele negócio lá, você vai perguntar, o que é isso? Eu vou dizer, é um bolo. Mas que negócio, né? Bolo? Isso é um misturado que está aí? Não, mas é um bolo, só que eu estou aqui, vou assar ainda.
né? Coloquei ovo, coloquei fubá, coloquei o queijo ralado, não sei o quê. Daqui a pouco vai assar e vai formar. Aqui estava, sem forma, vazio. Os elementos estavam ali. O carbono, o ferro, o zinco, o cobre, os elementos. E estava formando. Aí ele disse, agora vou colocar as coisas no lugar. Então você olha assim, ué, mas é um bolo? Uma criança, por exemplo, que nessas meninas, mas isso não é um bolo. Vai ver aquela massa, aquele negócio misturado, antes de colocar o leite, aquela misturança lá, mas o que é isso? É um bolo. Daqui a pouquinho, tá. Aí vai assar, bonito, vai rechear e fazer o que mais. Outro exemplo, uma mudança. Você muda de uma casa para outra casa. E aí eu chego na sua casa, Cosme, vamos tomar um café com vinho, tomar um café com você. Aí você acabou de mudar, o caminhão acabou de descarregar as coisas, saiu. Aí a irmã Rosiane está lá, as crianças, está tudo bagunçado. Não, mas não tem nada aqui. Mas como é que não tem? Tem, ué. Só guarda-roupa está aqui, está desmontado, mas está aí. O seu coador de café está ali também. Está em algum canto escondido numa caixa, mas está também. O pó de café está em algum canto ali, também o açúcar. Só que você vai ter que achar, ajeitar ainda. Era isso. Não, está ali. Não tem nada. Como é que não tem nada? Tem. Só que vai arrumar. Sem forma vazia, porque Deus estava juntando as peças. Correto? Aí ele foi dizendo, haja. E foi ocorrendo. Ponto. Então, essas teorias são teorias loucas. Aliás, presta bem atenção no que eu vou dizer. Guarda no seu coração isso para nós crescermos diante do Senhor em graça e conhecimento. As pessoas querem muito coisas profundas sem conhecer o Evangelho. Querem aprofundar e acabam, eu falei para o irmão Cosme ontem, querem aprofundar e acabam extrapolando. Você pode aprofundar, e isso é muito bom. Você vai saber, vai entender, vai pesquisar, vai ver o original no grego, o original no hebraico, vai buscar lá, vai saber por que disso, por que daquilo, por que tem várias versões. Eu vou estar ensinando daqui uns dias aqui sobre essas questões também, mas uns extrapolam. Nunca leu a Bíblia, nunca, nenhuma vez. Mas querem conhecer coisas assim. Aí vem com aquela ideia, não, é porque tem isso, é porque o anjo caiu, foi derrubando as estrelas, chegou aqui, não, é porque... E começa a juntar essas coisas, irmão. Acho que essa o senhor nem ouviu, não tinha ouvido, né? Essa do anjo, dos demônios, que bateu, um perdeu o nariz, outro perdeu o olho na queda. E quem me contou foi um doutor em divindade. Ele era doutor em divindade. Aí eu falei, aí foi o pastor Cleilson, ele falou assim, então, não, meu amigo, eu acredito no que está escrito. Né? Eu digo realmente que eu sou um caipira, e sou mesmo, mas de bobo eu só tenho cara e jeitão de andar, porque eu vou na Bíblia, a palavra. O que está escrito é o que eu vou dizer. Porque onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvido. É isto. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tudo aponta para Cristo. O homem lá fora não era assim? Sem forma, vazio, em trevas, e não foi o Espírito que comunicava a vida ali para nos convencer do pecado? Não é assim? E depois, quando nós entramos e conhecemos o Evangelho, ele regenerou nossa vida, aí teve luz. Jesus é a luz do mundo, não é? Como diz o nosso pastor Cleilson, Deus criou o sol, não pensando assim, olha, eu vou fazer meu filho, porque o exemplo aqui é o sol, ele é o sol da justiça, não, diferente, eu vou criar o sol porque ele, Jesus, é o aferidor de tudo, ele é o princípio, o cabeça de toda a potestade, de todo o principado, de toda a criação, está em Colossenses 1, verso 16, 17, assim por diante. Então, só para fechar aqui o ser estava caído, Satanás, tentando o ser humano, o homem caiu, e só quero afirmar aqui com vocês que Deus não foi pego de surpresa. Não foi pego de surpresa. Nós temos que entender isso. Deus criou o ser humano, o anjo caiu, o ser humano caiu, e agora? Deus foi pego de surpresa. Em nenhuma situação Deus foi pego de surpresa. Mas deixa eu seguir aqui. Qual foi então o pecado? Qual foi a queda? No que Satanás pecou? Como que ele pecou? Abra sua Bíblia comigo agora. Lá no livro de... Aliás, permita-me falar antes, em Gênesis 45, em Isaías 45. Continua comigo em Isaías. Isaías 45, verso 7. Se você estava em Isaías 45, 18, só voltar um pouquinho aí. 45 de Isaías, versículo 7. Outra coisa que eu preciso deixar claro aqui, porque eu estou falando que essa série, ela tem o título, o bem, o mal e o bom. Eu disse que o bom é Deus. Marcos 10, verso 18, o jovem perguntou, bom mestre. Aí Cristo diz, por que me chamas bom? Bom é um só, Deus. Está ratificando que ele é Deus e Deus é bom. E eu disse que o bem e o mal, havia ali uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E o que é o bem e o que é o mal? O irmão Célio disse assim que o bem é o mal é a ausência de bem. Também, mas o bem, aliás, o mal é a corrupção do bem. O mal é onde não está Deus. Deus é bom. E onde está Deus, tem o bem. Se não tem Deus, tem o mal, com U, porque está mal na situação, e tem o mal da maldade, do maligno. Porque de alguma forma estamos ali. Porque não tem como escapar. Ou estamos em Deus, ou estamos na garra do inimigo. Não é assim? Olha só o que diz Isaías 45, para eu seguir aqui com o estudo. Isaías 45, verso 7. Olha bem, presta bem atenção. Diz o Senhor Deus, aqui, ó. Marque no papelzinho aí, Cosme. Não esquece, não. Olha o que está escrito. Eu formo a luz. Deus, está falando aqui Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Olha isso. Se você pega, por isso que eu falo, irmãos, não é você vir num culto, ouvir um estudo e acabou, pronto, agora eu sei. Não, não. É uma constância de estudos. Você vem num culto, você aprende, você vem no outro, você aprende, você vem no outro, você aprende, você vai consolidando os conceitos doutrinários, teológicos, para você seguir. Se Deus cria o mal, então Deus é o causador do mal. Olha o que está escrito aqui. Ué, se eu pegar só esse versículo, irmã Rosiane, olha bem. Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Então Deus é o criador do mal. Deus conhece o mal apenas na teoria, porque Deus é bom, só há bondade nele. Quando as pessoas olham para Deus e vê Deus agindo com severidade, porque até a Bíblia nos informa da severidade do Senhor, mas é na base da sua justiça, não de maldade, de malignidade, de coisas como nós fazemos, por exemplo. Agora, para fechar, eu formo a luz e crio as trevas. Dualidade. Se tem luz, tem trevas. Se tem trevas, tem luz. Eu crio a luz. Se tem luz, olha só, está colocando aqui um comparativo. E crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Esse mal aqui está correspondente à paz. Ou seja, eu crio a paz e só vai... Tem a paz. Se não tem paz, está em guerra. Esse é o mal. Você entendeu? Conseguiu entender isso aí? Então esse mal aqui está relacionado com a falta de paz. Eu crio a paz. Se você não está em paz, é mal. Você conseguiu entender? Ficou claro isso? O bem, o mal, o bom. Deus é bom. Toda fonte de bondade está em Deus. Toda fonte de bondade. Então, moralmente, o homem conhece agora o mal. Porque ele pecou, ele caiu. Então existe essa situação, nesse versículo, mas eu crio as trevas, faço mal. Não, ele não faz mal. Agora, ele faz o bem, ele é bom, mas ali está relacionado com a paz. A falta de paz é o mal, correto? Agora corre comigo lá para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 6. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Eu vou ler... eu vou ter que ler do versículo 1 até o 6 para ficar melhor compreendido. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, isso aqui é o pastor. Uma carta do apóstolo Paulo para Timóteo, que era pastor, e dando instruções como deveria se seguir. Olha bem, fiel é a palavra, se alguém aspira, deseja, ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja, aí começa aqui uma série de requisitos para o bispo, pastor, ele deve ter. Seja irrepreensível, esposo de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que não suceda que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Irmão Cosme, Rodolfo, o que Deus está dizendo é o seguinte:
Se alguém deseja pastorar, ser pastorado, ótima coisa ele faz. Mas tem uns requisitos. Ele tem que ser hospitaleiro. Não é separar, consagrar, depois ele vai fazer isso. Aí vai ser hospitaleiro, vai ser... Não. Primeiro ele tem todas essas características, aí sim, bom, é isso aí. Se alguém deseja, ótimo, muito bom. Mas tem que ser marido de uma mulher, não pode ser espancador, não pode ser avarento, não pode ser... Tem que criar os filhos dentro da disciplina, etc, etc. Está aqui os requisitos. Né? Lá em Tito também tem. Aí ele diz assim, ó, não neófito. O que é neófito? Neo é novo. Lembra? UTI, neonatal, de criança. Neo é novo. Então, não novato, não novo, não recém-convertido, para que se ensorbebeça, soberba, e incorra e caia na condenação do diabo. Então, o irmão chegou essa semana, 15 dias, 20 dias, 3 meses. É uma benção, vem para a oração, não perde culto, ora e tal, ajuda nos trabalhos, vai à igreja, limpa o banheiro, vai evangelizar, ajuda com tudo que tem que ser feito, ajuda enfim, tudo. De repente é músico, toca, canta, uma benção. E vamos abrir uma congregação, ele vai pastorear a congregação. Aí com 3 meses, sem conhecer doutrina, sem conhecer teologia, sem conhecer vida, porque não é só doutrina e teologia, ele tem que conhecer vida. O pastor tem que conhecer quanto custa sustentar uma casa, pagar um aluguel, pagar a luz, pagar a água. Sabe, pastor é assim. Você está lá, de repente você vai almoçar, você vai na sua porta. Hoje aconteceu isso comigo. Você vai, pastor, estou aqui, filho. Você está lá, está preocupado, pensando na doutrina, pensando no culto, pensa no irmão, o irmão desempregado, a irmã está doente, o irmão faltou no culto, o irmão está com problema com a esposa. É assim o tempo todo. Aí ele é neófito, ele chega lá, não, agora você vai ser o pastor desse povo aqui. Ah, é? Falei, que beleza, hein? Aí ele se ensoberbece. Começa a se inchar, soberba. Então não pode ser um neófito, tem que ter experiência, tem que ter bagagem, tem que ter doutrina, tem que ter... E todo dia vamos aprendendo. Escute, tem dias que eu falo, Senhor, por exemplo, hoje mesmo. Eu falei, Senhor, quem dera devêssemos culto todo dia. O Senhor está me dando tanta mensagem, tanto estudo, eu tenho tanta coisa para falar. Eu queria ter esse culto no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e eu ia pregar todos os dias. Para poder passar, o Senhor está me dando, eu quero passar, eu quero compartilhar isso. Mas mesmo assim, nesse dia, como hoje, por exemplo, eu caio assim de joelho e falo, Senhor, eu não sei nada, me ajuda, pelo amor do teu nome. Eu sinto a graça dele sobre minha vida para eu ministrar, para eu pregar, como agora, por exemplo, mas eu sinto, Senhor, eu não sei, me ajuda, Senhor. Ou seja, você vai entender que você não vai se inchar porque Deus te usou na mensagem, ou te usou de alguma forma. Você tem que saber que é dele, para ele, para louvor e glória e honra dele. Só que, aqui está uma chave. Não seja neófito, novo convertido, para que se ensorbebeça e caia na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 14. Isaías 14. E já puxa também, deixa no jeitinho aí, ó, Ezequiel 28. Isaías 14. Isaías 14. E Ezequiel 28. Depois. Isaías 14. E o verso 4, eu vou ler do 4 a seguir, e depois o 28, do 11 a seguir, tá? Isaías 14, verso 4, olha só. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, proferirás este motejo contra o rei da Babilônia, e dirás, como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros dos Líbanos exclamam, desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, desde o profundo, talvez na sua versão esteja Sheol, o além, desde o profundo se perturba por ti, para de ti sair ao encontro na tua chegada, dele por tua causa desperta a sombra de todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos de todos os reis das nações. Todos esses responderam e te dizem,
tu também como nós estás fraco? E aí semelhantes a nós? Derribada está na cova a tua soberba. Guarda essa palavra, soberba. Também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que habilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo dos abismos. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Deixa eu parar por aqui. Queridos, essa expressão, o profeta Isaías se dirige ao rei da Babilônia. Um homem, um rei. Inclusive, há até uma dificuldade de muitos irmãos nossos, de outras linhas doutrinárias, digamos assim, de entender ou de aceitar que esse texto fala de Satanás. Porque está dizendo que é do rei de Babilônia. E de fato era para o rei de Babilônia mesmo. Que era perverso, que se exaltou. Porque está escrito assim, como levar seu coração, como crescer, vai sair, vai cair do céu, vai ser derrubado. Por causa da soberba, ele se ensoberbeceu, soberba. Achando que ele podia tudo, etc e tal. Só que num dado momento, porque Deus faz isso na Escritura em várias passagens. Inclusive naquela passagem de Mateus 24. Ele está falando da destruição da Jerusalém. E depois aponta para algo futuro perto e algo futuro distante, que não aconteceu ainda. Que é a sua vinda, etc. E aqui ele fala do rei, que estava exaltado, na soberba, que se elevou o coração. Aí ele começa a falar sobre, de uma forma, que muitos teólogos, a maioria deles, inclusive eu, entende que ele está falando agora aqui de Satanás, porque ele se ensoberbeceu na soberba. Lembra de Timóteo 3:6? Para que não seja neófito, para que não caia, não incorra na condenação do diabo. Soberbeceu. Eu sou tal. Eu sou bom mesmo. É isso mesmo. Eu vou subir até as mais altas estrelas e vou colocar meu trono acima. Olha só o que ele diz. Vamos lá. E dizia, verso 13. E dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Soberba. Presta bem atenção. Então, entende-se que nesse texto está falando de Satanás. E ouça, o nome de Satanás não é Lúcifer. Aqui, estrela da alva, na tradução de Jerônimo, ele colocou essa palavra estrela da alva, né, na tradução de Jerônimo da Bíblia, que traduziu para o latim, chamada de Vulgata Latina. Estrela da alva, lá que tem, então uns demais copistas colocaram aqui estrela da alva. Aí ficou estrela da alva, Lúcifer, né? Então, aí vem essas redes aí de luciferanas, etc e tal, mas tem até uma outra passagem dizendo da estrela da manhã de Jesus, falando de Jesus, estrela da alva, né? Em outra situação, evidentemente. Mas olha só, exaltou o seu coração, subirei, mas você vai cair, vai ser lançado por terra. Agora vai comigo lá para Ezequiel 28. Olha só, Ezequiel 28. Irmãos, esses estudos aqui são importantes. Fazer assim mesmo, com muita calma, muita tranquilidade, trazer caneta, papel, ir anotando, porque são assuntos profundos e que traz muita confusão na mente do povo. Traz muita confusão. Olha bem, Ezequiel 28, a partir do versículo 11. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro. Lá era Babilônia e aqui Tiro, uma cidade ao norte, né? Filho do homem, levanta lamentações sobre o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor,
Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se fizeram os seus engastes e ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito eras em teu caminho, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Deixa eu parar aqui, presta bem atenção. Lá o rei da Babilônia, aqui o rei de Tiro. Tu eras querubim ungido da guarda. Você estava ali no Éden, estava ali no lugar de glória, bonito, lindo, e aí começa a falar de várias pedras, o carbúnculo, o topázio, o jaspe, a safira, e os engastes das suas vestes ornamentais ali eram de ouro, etc. Fala de um homem, o rei de Tiro, mas estas palavras, ele começa a falar ali para o rei de Tiro. No entanto, você pode observar que, num dado momento, não pode ser mais para um homem, tem que ser para alguém que não é da terra. Ele diz assim, ó, no Éden estavas, etc, etc. A maioria dos teólogos, eu já vi estudos que não, é o rei de Tiro e ponto, acabou. Não era de Satanás que estava dizendo que não. Eu já vi vários estudos de homens sérios, de igrejas sérias. Mas a maioria, nem sempre a maioria está certa, mas a maioria, e também eu entendo, que ele fala aqui do adversário das nossas almas, que estava ali e que encheu, soberbeceu, né? Elevou-se, verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Você olha para cá e veja bem o que diz. Verso 14, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, falando de um querubim, um ser angelical, um ser celestial, um ser de outra natureza, um querubim, correto? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, e permanecias no Monte Santo. Quando ele se elevou, quando ele caiu, olha só o que diz aqui, ó. Olha só o verso 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ó querubim da guarda. No 14 fala, tu eras querubim ungido. Aqui fala, ó querubim. Já não fala mais que ele é ungido. Está entendendo? Eu me lembro sempre dessa passagem quando eu leio, eu lembro sempre de Saul. Saul foi ungido pelo sacerdote, pelo Samuel, né? Profeta Samuel, que também era juiz, e também tinha um filho sacerdotal. E num dado momento Saul pecou, desobedeceu, saiu. E diz o texto que Deus tirou dele o espírito. Mas perdeu a salvação? Não. O que ele tinha ali era a unção de Deus ali, o Espírito de Deus, de uma forma como não é hoje. Era, trocando em miúdos aqui, era uma questão funcional, para aquele efeito, para aquela função. Ele não obedeceu. Diz o texto sagrado que Deus derramou sobre Davi. Achei meu servo Davi com santo óleo ungir. Ele perdeu, ele deixou, porque Deus obedeceu. Aqui, por exemplo, tinha ali um querubim ungido da guarda. Na sequência fala, tu eras querubim. Já não fala mais que era ungido. Por causa do quê? Elevou o coração, ensoberbeceu-se. Tiago 4, verso 6. Vamos lá comigo? Tiago, capítulo 4. Epístola geral de Tiago, capítulo 4. E o versículo de número 6. Diz assim, 6 e 7. Antes, ele dá maior graça,
Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas foca no 6 agora. Antes ele dá maior graça. Antes quem? Deus. Maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, onde foi que Satanás caiu? Na soberba. Ele ensoberbeceu-se. Queridos, olha para cá. Uma vez eu estava num curso de teologia, aos domingos esse curso, era tarde, no domingo, e surgiu lá um boato, né? Um boato não, um comentário, né? Especulativo e de nível assim de conjecturas mesmo, né? E alguém dizia assim, olha, Lúcifer, ele falava assim ainda, né? Não tinha entendimento, né? Satanás. Era muito bonito, muito belo, quando ele andava saíam sons deles, aí os demais anjos começaram a dizer, você é o cara, hein? Como você é bom, hein? Como você é bom. Aí começou a se achar. Faz sentido, mas não é o que a Bíblia diz, mas faz sentido. E nisso, ele se ensoberbeceu. Faz sentido, mas o que diz a Bíblia é que nele, lá dentro, encheu-se, ensoberbeceu-se. Eu tenho sempre que buscar o que a Bíblia diz na reta ali, na retidão ali, ó. Sabe? Como fala cana, na medida ali, ó. Na medida. Ele se ensoberbeceu. Moralmente ele caiu. Então a queda dele não foi assim, ó. Caiu, já veio para a terra, não. Ele houve uma queda, primeiro uma queda moral. E depois uma queda espacial, que eu vou falar na semana que vem. Hoje eu vou ficar nessa queda moral dele. Ele estava lá no Monte Santo de Deus, tinha acesso ao Senhor, falava com Deus, tinha suas funções, tinha seus trabalhos. De repente encheu seu coração de soberba, caiu. Caiu. Eu me recordei agora de um pregador, eu até falei uma outra mensagem, que estava, não vou dizer o nome dele por questões de amor e compaixão a essa pessoa que errou um dia, como também eu já errei um dia, todo mundo pode errar e, né, aquele que está em pé, cuide porque não caia. Ele fazia grandes pregações em grandes países, em todos os países. Ele estava no Monumental do Núñez, lá na Argentina. Segundo as estatísticas, havia 60 mil pessoas dentro do estádio e o dobro lá fora. Portanto, 120 lá fora com 60 dentro, 180 mil pessoas querendo ouvir a pregação. E dizem, segundo fontes firmes, que ele falou assim, olha, Deus precisa do meu ministério para evangelizar a humanidade, a terra. Caiu. Quanto nós somos humildes diante de Deus, dizendo, Senhor, me ajuda a pastorear, me ajuda a pregar, me ajuda a evangelizar. Se Deus te usar, se Deus quiser te usar para você ser usado com o poder de Deus, e Deus curar os enfermos, levantar os defuntos que seja, nunca se exalte. Eu já falei aqui e vou repetir, eu fico com pavor. E Deus é testemunha, sabe que eu não estou aqui fazendo charme, não. Pavor. Quando as pessoas me dão parabéns. Pastor, parabéns pela pregação. E parabéns. Sou apenas um carteiro do correio do Senhor Deus. Eu trago a mensagem. Eu sou apenas um carteiro. A mensagem é maior do que o mensageiro. Eu sou apenas um carteiro dos correios do Senhor. Eu tenho uma mensagem, eu trago para você. Mas a mensagem é importante. O carteiro, ele tem a sua função. A sua funcionalidade ali ele tem. Né? O carteiro é até importante, chega lá, leva sua correspondência, sua casa, sua conta, o seu pedido que você comprou alguma coisa, ótimo, mas a importância que você quer é o que ele vai levar. Então o importante aqui não é o mensageiro, é a mensagem. É evidente que o mensageiro tem que estar diante do Senhor, assim como, por exemplo, o carteiro tem que estar registrado na carteira, trabalhando, cumprindo as normas da empresa, assim é o pregador. Mas quando as pessoas até no meu canal comentam lá, parabéns pastor, meu Deus, aquilo do Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão da minha alma. Tenha compaixão da minha alma. E ele, esse pregador que se ensoberbeceu e de repente ele caiu. Deus tem misericórdia dele, porque Deus é misericordioso. Por falar em Deus misericordioso, abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Crônicas 21. 2 Crônicas 21. Provérbio 16:18 diz, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Ou seja, antes da queda, antes da ruína, vem a soberba, vem a altivez de espírito. Você já não viu isso aí, irmão Célio? Pastores eram firmes ali, a bênção.
Depois vamos se ensoberbecendo, a igreja vai enchendo. Enquanto tem 5, 6 irmãos, tá miudinho. Aí lota, cheio, tal, ônibus, van, busca gente, traz gente, programa disso, programa daquilo. Que bom, glória a Deus por isso. Mas o negócio é manter-se humilde, sabendo que é Ele que é o Senhor. Aí começa, já coloca um outdoor na porta da igreja. Pensa bem, eu colocar um outdoor ali na porta da congregação aqui, né? Um lugar maior, 10 mil pessoas ali. Aí chega o pastor Isaac Morgado, né? 2 guarda-costas, e os irmãos comigo, não falam mais com o Monselho. O Monselho, companheiro de oração, 70 anos, 6h30, vem aqui orar comigo. Com frio, vem aqui orar comigo. Não, agora não quero mais saber de Monselho, agora eu só quero falar com os irmãos. Você está entendendo? Aí coloca no outdoor lá, a minha foto e a minha esposa lá, né? Aí a pessoa chega, que isso, irmão? Que isso? Vamos colocar-nos em nosso lugar e dar glórias a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. O camarada chegou e começou a falar, e a pessoa assim, voz de Deus e não de homem. Morreu, comido de bicho. Temos que ser humildes diante do Senhor. Só eu falar, Monselho. Sim. Exatamente. Dentro, exatamente. Caiu para fora porque já caiu para dentro. É uma grande verdade, né? Então, às vezes, irmão, sério, irmão Cosme, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde Deus me socorreu, eu sei das minhas fraquezas, das minhas falhas, de onde eu caí, e Deus, não, vamos lá, filho, vamos pregar. E pedrada veio em cima, dura mesmo, e vem. Mas Ele me levantou e estou pregando o Evangelho. Faz alguns anos já, graças ao bom Deus. No entanto, eu sei em quem eu tenho crido, e só consigo pregar pela graça e misericórdia de Deus, só conseguimos fazer alguma coisa pela misericórdia do Senhor. Eu quero que todos aqui tenham um conhecimento excelente da palavra. Eu quero que você tenha maior conhecimento do que eu tenho. Porque eu tenho pouco conhecimento. Eu conheço pouquíssimo. Mas não, eu estou falando sério. Mas não, é falsa modéstia não. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei. Mas eu quero ter um conhecimento, e esse conhecimento que eu tenho, que eu quero ter, que eu quero que você também tenha, e quero que essa congregação seja conhecida como uma congregação bíblica. A Igreja Missionária Volta de Cristo em Cruzeiro. Como é que ela é? É uma igreja pomposa? Não. É uma igreja cheia, amanhã depois Deus pode não dar mais coisa. Mas o destaque vai ser uma igreja bíblica. Palavra. O detalhe, lembra que eu falei agora há pouco, as conjecturas que as pessoas fazem? Da onde tira isso? Alguém falou, alguém achou bacana, alguém achou interessante, alguém achou legal. Aí traz. Aquilo fica tanto. E não vai para a Bíblia. Não vai para a Bíblia. Começa a pegar só o que um falou, o que outro falou, o que outro falou. É interessante. Tem coisas que eu ouço que eu acho interessante. Faz sentido. Mas o que eu quero é o que a Bíblia diz. Não vá além do que a Bíblia diz. Estou preparando uma mensagem para pregar sobre isso daqui a alguns dias. Estou com uma para domingo e uma para terça. Eu não sei qual que eu vou pregar primeiro. Olha bem, 2 Crônicas 21. Presta bem atenção. Crônicas 21. Onde eu estou? Eu estou em primeiro. Não, peraí. Segundo é primeira. Perdão. Primeiro Crônicas. Primeiro 21. Isso. Acharam aí? Primeiro Crônicas, capítulo 21. Então Satanás, olha aí, quem? O próprio, que é inimigo e que é acusador. Espera o irmãozinho Bruno, achou, Rodolfo? Achou? 1 Crônicas 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, desde o norte até o sul. Trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Porque assim culpa
sobre Israel, trazer culpa sobre Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu sobre Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então, disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de dar ao que me enviou? Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia nas mãos dos homens. Então enviou o Senhor da peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Então enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Deixa eu parar por aqui. Você lê em casa o restante, ok? Estou encerrando já. Olha bem, presta bem atenção. Davi, se você voltar no capítulo 20, você vai ver Davi tendo vitórias tremendas. Você vai ver aqui, ó, no capítulo 20, eu li o 21, correto? No capítulo anterior, Davi tendo grandes vitórias. Ia para a peleja, vitória. Ia para outro canto, grandes vitórias. Já vinha, né? Tendo conquista, vitória, etc. Desde o princípio da sua história. Agora Davi, no capítulo 21, diz o texto, Satanás se levantou contra Israel. Davi estabelecido no trono, rei, cheio de glória, cheio de poder, etc, etc, etc. De repente, Satanás se levanta contra Israel e vai para cima de Davi. Presta bem atenção nisso. De maneira que Davi faz assim, ó, Joabe, o capitão dele lá, né? Joabe, faz o seguinte, faz um recenseamento aí, vê quantos homens que eu tenho. Joabe falou, não, você está louco, Davi? Que isso? Que o Senhor multiplica os homens aí, vai ser... Não. Diz o texto, a palavra de Davi prevaleceu. Eu sou o rei, rapaz. Veja bem o que está falando. Aqui é o rei Davi que está falando. Se eu estou mandando, você vai lá e faça. Cumpra o que eu estou te mandando, porque eu sou o rei. Sim, senhor. Foi lá, 1.100.000, depois mais 400.000 daqui de lá. Alguns ele não quis chamar, porque aquilo foi abominável para ele. Aí Davi sentiu o peso. Por que isso daqui aconteceu? Porque Davi dizia nos Salmos, nos Salmos, que a sua esperança, a sua confiança, a sua segurança é no Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui, Satanás incitou o coração dele e ele foi ensoberbecido. A mesma estratégia do inimigo lá no Éden. Ele olhou assim e falou, olha, eu sou um poderoso, olha quantos, eu vou conquistar tudo porque eu tenho um grande exército. O meu exército é terrível. Se você olhar os fatos ali, você vai observar os guerreiros de Davi, como é que eles eram, etc. Homens que atiravam com a espada, arco, atiravam com a pedra com a funda com a mão direita, com a mão esquerda, etc. E ele, não, eu tenho um exército poderoso. Ele estava começando a confiar, a estabelecer a confiança dele na força do braço. Uns confiam em carros e em cavaleiros, mas nós faremos, uns confiam em carros e outros em cavalos. Uns em curvas se caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Nós confiamos no Senhor. Nossa confiança não é na quantidade de guerreiro que nós temos, na quantidade de dinheiro. Porque às vezes nós ficamos assim, se eu tivesse dinheiro, nós íamos fazer... Não, nós não temos dinheiro, nós temos o Deus que criou o dinheiro, o que criou o ouro, que criou a prata, que criou tudo.
Então nossa confiança não está no vai chegar um empresário rico, alguém vai se enganar e vai colocar um dinheiro na minha conta. Já viu isso, irmão? Já viu, irmã Rosane, o crente orando assim? Já viu isso? O crente ora assim, está um aperto, um perrengue que não tem quantia. Não, Jesus, faz alguém errar lá e colocar o dinheiro na minha conta. Já viu isso, irmão? Eu já vi isso. Jesus, oh meu Deus, oh Jesus, ai meu Deus do céu, tomara que aquele irmão empresário, quando for fazer um depósito para pagar um boleto das coisas que ele tem que pagar dos seus... Ele é muito rico, então não tem problema, não vai fazer falta para ele. Faz ele colocar 10 mil na minha conta, meu Deus. Isso é oração de crente feiticeiro, irmão. Isso é oração de crente mandingueiro, sem vergonha. Olha aí. Pegou o dinheiro. Não, tem que ser, ué. Isso acontece. Isso acontece. Inclusive aconteceu comigo. Agora, quer ver? Voltou lá, faz estorno, né? Aconteceu comigo, irmão sério, agora, não lembro agora de quanto tempo foi, mas pouco tempo agora, uns 6 meses. Não, mas eu estou dizendo da pessoa orar para isso. Aconteceu. Comigo e algumas pessoas que eu trabalhava na Santa Casa, né? Olha, entrou, eu não lembro agora o valor, né? Mas acho que era uns 1.500, 1.700, não recordo. Entrou na sua conta. Das duas umas, ou você fica lá e desconta no pagamento, ou você saca até, não, tá aqui, vou sacar esse dinheiro, tá aqui, ó, tá aqui na sua mão, toma o que é seu, eu só quero o que é meu. Mas as pessoas estão falando o seguinte, isso pode acontecer, né? Estou falando da pessoa, o crente fica orando, Senhor, que o empresário rico erre e coloque na minha conta o dinheiro. Aí eu sou empresário rico. Aí eu peguei e errei, em vez de colocar na minha conta, naquele tanto da coisa na cabeça, tanta coisa, eu depositei na conta do irmão Célio. 30 mil reais. Aí o irmão Célio pega lá, mas Deus é fiel, hein? Deus não trabalha com fraude. Deus não trabalha com imundície. Deus não trabalha com falcatrua. Deus trabalha com graça, com glória, com poder, com milagre. A pedra vai botar água. A porta não existe, ele atravessa a porta. Deus é poderoso. Aí ele começa a confiar numa oração de feiticeiro. Isso se chama de oração de feiticeiro. Agora, se fosse você gostaria de errar e o indivíduo não colocar na sua conta? Você está achando que Deus é trambiqueiro? As pessoas pensam que Deus é trambiqueiro, rapaz. A pessoa vai lá na caixa, fazer uma vaquinha, como é que chama? Jogo de loto, né? Cena, loto. Aí vai o crente lá, Senhor, aqui está isso aqui. Meu irmão, pelo amor do Deus vivo, vamos ser cristãos bíblicos, sentados em Cristo para a glória dele. Não colocar confiança na loteria, não colocar confiança... Aí fica rico. Para muito crente, é dom de Deus, mas para muito crente, é uma desgraça ele ficar rico. Você sabia disso, irmão Cosme? Porque tem muito crente que fica rico, irmã Rosiane, nunca mais você vê ele na igreja. Vai ser a pior coisa, porque ele vai falar assim, bom, vamos falar de milionário mesmo, né? Imagina aí você ganhar hoje 100 milhões de reais. Suponhamos que alguém jogou na Mega Sena 300 milhões. No final de ano é assim, né? Alguém jogou. Aí você está indo lá na padaria comprar um pão, você viu um bilhetinho no chão. O camarada jogou, ganhou e perdeu o bilhete. Você não sabe quem que é, você pegou. Olha só. Né? Ué, um joguinho da Mega Sena do final de ano. Aí você vai lá na caixa, está premiado já. Ô moça, esse negócio... rapaz, você ganhou. Ganhei. Que benção. Olha que sorte, né? O camarada perdeu, você não sabe quem que é seu. É 300 milhões. Nesse caso, tudo bem. 100 milhões, 300 milhões. Você acha realmente, verdadeiramente, que uma pessoa vai ter a mesma graça? Ele ganha seu salário mínimo, R$1.500, R$2.000 por mês. 1.500. 300 milhões. Ele pode comprar iate, pode comprar navio, não sei. Ele pode comprar barco, ele pode comprar casa na praia, casa no campo, viajar. Sabe? Não estou falando que... Meu irmão, presta bem atenção. Vamos manter a nossa confiança em Deus, não na quantidade de isso ou daquilo. Não ensoberbecer. Onde Satanás caiu? Soberba. Não estou dizendo que é pecado ser rico. Se Deus te der graça, trabalhar, fazer, ótimo. Deus é dom de Deus também. O rico e o pobre, Deus os fez. E eles vão se encontrar. Deus os fez. Fica tranquilo. Agora, se eu ganhasse hoje, irmão Célio, 300 milhões de reais, pensa bem. 300 milhões.
Eu vou fazer isso. Eu vou comprar uma carreta, né? Para fazer aquela cruzada evangelística, né? Para fazer isso aqui. Vou comprar um terreno grande, construir um baita de um templo, uma escola bíblica, com faculdade, com aquilo que... Isso estou falando agora. Mas Deus sabe se eu vou fazer isso mesmo. Vou fazer um lar para os velhinhos, um lar para as crianças, vou ajudar a pai, vou ajudar não sei o quê. Amigo, se você não faz nem com 10 contos, vai fazer com 13 milhões, rapaz? Se nós não temos coragem. Eu queria tanto ajudar. Vai na Pai, leva 10 reais todo mês lá, já vai ajudar. Compra uma fralda, leva na Pai. Quer ajudar a instituição de caridade? Quando eu tiver 300 milhões. Você está entendendo? É sério isso, meu irmão. Mas a nossa confiança não está no ouro, não está na prata. Está no Deus Criador dos céus e da terra. Onde Satanás caiu? Soberba. E colocou para aquela mulher lá, para Eva, olha, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Você vai conhecer o bem e o mal. Soberbeceu o coração dela. Concupiscência dos olhos. Soberba da vida. É isso. Deus não quer que a gente coma do fruto da árvore do bem e do mal. Porque nós vamos ter conhecimento igual ao de Deus. E Deus está nos privando desse poder. Deus fez o quê? Os expulsou e colocou inimizade entre a mulher e a semente da mulher, a semente da serpente e a semente da mulher. Foi ótimo ter posto inimizade. Imagina o homem pecador caído com amizade com o mal, com o acusador, com o inimigo. Certo? Então, queridos irmãos, nesta noite nós aprendemos que o pecado do adversário foi soberba. Ele usa essa estratégia em muitas vidas ainda hoje. Na semana que vem, nós vamos falar da sua queda espacial. Nós estamos falando da queda moral. Na semana que vem vamos falar da queda espacial e da sua atuação. Tudo que eu estou dizendo aqui, queridos, antes da cruz, correto? Depois nós vamos seguir, depois da cruz, como que ficou a história. Porque tem gente que não entende, não vem aprender e fica dando uma moral tremenda para o inimigo. Também não vem, não aprende e não fica esperto com os seus ardis. É outra situação, são os extremos. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor?